Meus caros irmãos, irmãs e demais amigos telespectadores, com os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, hoje estudaremos mais uma importante lição de autoria do ilustre e culto pastor José Tomás Rodrigues Lima, e que tem como título Moisés, Josué, uma sucessão acompanhada de bênçãos. Os objetivos deste estudo são, primeiro, conhecer a história de Josué, seu treinamento como auxiliar, isto é, discípulo de Moisés, e suas qualidades como guerreiro, fiel e corajoso. Mas também perceber a difícil tarefa de substituir a Moisés na liderança para conduzir o povo de Israel à terra prometida. Contudo, o Senhor Deus esteve com Josué. E por fim, praticar, isto mesmo, praticar. Temos vivido como igreja o princípio do discipulado cristão? Estamos preparando futuras gerações para continuarem a obra de Deus? É para pensar. Como texto áureo, o autor desta lição escolheu o versículo 13 do capítulo 24 de Êxodo, que diz: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Outros textos bíblicos que também ajudam na inspiração. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Abro aspas. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometeu Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hitistas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Continuando este trecho. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Também lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, nós temos o seguinte texto: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda.
Como introdução, o autor desta lição inicia com um provérbio português que diz, abro aspas, ninguém fica para a semente, fecho aspas. Será isso uma verdade irrefutável? Ou esse dito popular tem o sentido de que ninguém escapa da morte? Parece-nos que, efetivamente, este é o verdadeiro significado. E sendo assim, desde logo, o título de nossa lição, hoje, levanta uma questão muito importante. Quem substituiu quem? Isso porque, levando-se em conta principalmente tarefas e incumbências específicas, uma pessoa pode parecer insubstituível. Assim, quando estudamos a biografia do grande líder Moisés, com seus enormes desafios na tarefa de guiar o povo de Deus até a terra de Canaã, tem-se a impressão de que seria muito difícil encontrar um sucessor na altura e capacidade daquele extraordinário servo de Deus. Mas o processo de sucessão estava sob o controle de Javé, que dirige tudo. Circunstâncias, roteiro e, sobretudo, pessoas. Com isto em mente, vamos à lição e abordaremos os seguintes tópicos. Ponto número 1. A preparação divino-humana para uma sucessão abençoada, isto é, uma sucessão abençoada e abençoadora. O texto inspirativo de nossa lição, de Josué 1, versículo 1, deixa bem claro que Deus falou com Josué. É claro que uma pessoa pode ter o desejo de ser um líder. Muito mais tarde, já na Nova Aliança, o apóstolo Paulo escreveu que se alguém almeja, isto é, deseja, o episcopado, excelente obra deseja. Isto está registrado na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. A questão vital, principalmente tratando-se de liderança no meio do povo de Deus, é ter convicção de que se está dentro do propósito e sob a direção do Senhor. E é preciso tomar conhecimento de que, enquanto no Antigo Testamento, sob o regime teocrático, a escolha de líderes vinha diretamente da parte de Deus, que a gente chama de teocracia, agora na Nova Aliança, a participação da igreja é uma nova realidade. Confira lá em Atos capítulo 6 e também no capítulo 13, por exemplo. Mas o princípio motivador é sempre o mesmo. O Senhor Deus é quem faz o líder. Por outro lado, não há como desprezar a importância do andar junto, ou seja, o discipulado. Muito cedo, o jovem Josué começou a andar com Moisés e exercer funções de um auxiliar. Podemos imaginar quantas tarefas foram delegadas a ele, algumas certamente desafiadoras e audaciosas. Uma das mais relevantes foi a de espiar a terra de Canaã. Exigia coragem e fé. Seria necessário ter outro espírito, conforme se diz de Caleb, Números 14 e 24. E de fato Josué tinha o Espírito de Deus. E Moisés foi instruído pelo Senhor a tomar Josué e colocá-lo como sucessor na tarefa de conduzir o povo até a terra prometida. Números 27 e 18 é a referência bíblica que você pode conferir. Uma sucessão abençoada nas tarefas pertinentes à seara do Senhor certamente tem a ver com uma escolha dirigida por Deus, sem deixar de lado o aprendizado junto a alguém
com mais experiência e profunda devoção ao Senhor. Mas, uma vez mais, o próprio Senhor da seara é quem cuida do rebanho, que não é de nenhum líder humano, mas propriedade do sumo pastor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vamos a uma aplicação. Como temos entendido a dupla face do preparo de uma sucessão na obra do Senhor? Deus sempre fez e faz a sua parte. Do nosso lado, preocupa-nos o encaminhamento de pessoas à posição de líderes, pensando e executando o devido treinamento. Ponto número 2. Sucessão abençoada pela perseverança na palavra de Deus. Num processo de sucessão no âmbito secular, em que pesem quaisquer mudanças que se façam necessárias, sempre haverá um núcleo de normas e procedimentos que deverão ser observados para que haja uma continuidade sadia e sustentável. Normas como pontualidade, honestidade, dedicação ao trabalho, entre outras, são garantias para uma boa continuação. Assim também na obra do Senhor, sobretudo, há um requisito indispensável para que uma sucessão tenha êxito. É apego à palavra de Deus. E há muitas bênçãos na observância desse princípio. Citemos algumas delas. A. Ter um rumo seguro. A palavra de Deus é um norte, uma luz, uma instrução divina. Confira lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 103. Sem ela, os homens, notadamente os líderes, por mais esclarecidos que se considerem, permanecem na escuridão espiritual. B. Sendo guiados pela palavra, líderes do povo de Deus adquirem uma autoridade que vem lá do alto, e não apenas da investidura oficial numa função ou cargo no contexto da obra do Senhor. C. A palavra de Deus proporciona uma conexão que de outra forma não seriam possíveis. Afinal, é somente na palavra que somos instruídos sobre o propósito de Deus e o plano divino para a salvação do homem perdido. E mais do que isso, é pela palavra, o Verbo eterno, Jesus, que o Criador do mundo revelou seu amor ao mundo. Basta ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E toda a proclamação e ensino dessa palavra durante a antiga aliança sempre apontou para esse ponto culminante da revelação divina. Por isso, que nenhum líder se aparte dela. Ponto número 3. Sucessão abençoada por causa da intimidade com o Senhor. Isto é o que se pode depreender do último versículo em nossos textos inspirativos. Tanto Moisés quanto Josué tinham intimidade com Deus. A respeito do primeiro é dito que ele, Moisés, falava com Deus face a face. Sobre Josué, afirma-se que ele não se afastava da tenda. Sem dúvida, nisso reside o segredo de uma abençoada continuação da obra. Viver na comunhão com o Senhor e depender dele. Moisés enfrentou tremendos desafios como líder. E Josué teria ainda pela frente muitas batalhas.
Mas ambos conheciam e de perto o Senhor dos Exércitos. Um passaria o bastão e o outro continuaria a missão. Mas os dois líderes foram treinados, cada qual a seu tempo, nos ensinamentos do soberano e sob as suas estratégias. Vamos às aplicações. Aplicação A. Que importância temos dado à palavra de Deus como princípio orientador e iluminador para o desempenho de nosso serviço a Ele? Aplicação B. Em que nível temos desenvolvido nossa comunhão com o Senhor, principalmente tendo em vista o serviço de liderança na causa de Deus? Como conclusão, ninguém é insubstituível. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que dar continuidade à tarefa nesse processo de sucessão. O dono da obra, ele mesmo quer apontar os protagonistas da linha de frente, chamando-os, encorajando-os à firmeza na sua palavra e inspirando-os a uma constante e indispensável comunhão com Ele. Bons líderes no meio do povo de Deus podem espelhar-se nesses dois grandes servos do Senhor, Moisés e Josué. Aprendamos com eles e teremos bons resultados, principalmente em épocas de transição, que é uma realidade sempre recorrente na história da humanidade, e não menos na história do povo de Deus. Que Deus lhe abençoe.